E mesmo com os rendimentos dos títulos de 30 anos dos Estados Unidos acima de 5%, o Bitcoin segue forte. Vou falar disso nesse vídeo, vou atualizar a análise do gráfico do Bitcoin, análise dos eventos macroeconômicos que mexeram com os mercados hoje. Vou atualizar também a análise de sentimento do Bitcoin, análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like nesse vídeo, seguir o nosso canal no Telegram, lá a gente manda notícias, análises, informações importantes em primeira mão, é gratuito. E dito isso, meus amigos, bora falar do que está acontecendo com o Bitcoin hoje, porque Bitcoin está subindo contra tudo e contra todos, né? Hoje tivemos um dia tenso nos mercados, bolsas americanas aí, no geral, fecharam mal hoje, tá? Nasdaq e Dow Jones fecharam em queda e mesmo assim o Bitcoin está conseguindo subir mais de 2% hoje, acima dos 80 mil dólares. E aí? Bem, pessoal, em termos de gráfico, o Bitcoin parece mesmo estar naquele cenário do fundo duplo, tá? O Bitcoin continua fazendo novas máximas, parecia estar perdendo aquela linha de tendência de alta nos últimos dias, mas ele voltou ali a fazer novas máximas, tá? Então dá para dizer ainda que ele está fazendo topos e fundos mais altos aqui nos tempos gráficos menores, o que indica que para os próximos dias, provavelmente para as próximas horas, a gente pode ver o Bitcoin acima dos preços em que ele está nesse momento. Se a gente fizer uma projeção aqui de alvo desse fundo duplo que o Bitcoin rompeu para cima nos últimos dias, e o alvo está ali na região dos 88 mil dólares, tá? Esse é o alvo aí para o Bitcoin para os próximos dias. Só que é um pouco estranho, né, pessoal? Porque o contexto, no geral, é bastante assustador. Hoje aconteceram algumas coisas aí muito preocupantes para os mercados, tá? Hoje tivemos um dia tenso aí, petróleo subindo forte hoje, chegou a subir mais de 6% no dia, chegou a bater 115 dólares. E o Bitcoin, por enquanto, ele está segurando. Tá? A explicação que eu vejo para esse movimento do Bitcoin tá na análise de sentimento. Quando a gente vai ali para os gráficos do TRDR, a gente vê que temos praticamente duas pessoas apostando que o Bitcoin vai cair para cada pessoa que aposta que ele vai subir. Quando a maioria está apostando na queda, como está acontecendo aqui agora, geralmente o mercado vai para cima, fazer o contrário do que a maioria está esperando. Tá? Esse movimento é conhecido no mercado como short squeeze. O mercado ele vai subindo e forçando os vendidos a encerrar suas posições. Para encerrar uma posição vendida, você tem que comprar e quando você compra, você empurra o preço ainda mais para cima. Não quer dizer que a gente tem fundamentos muito bons, que o contexto é maravilhoso, que o Bitcoin vai se tornar a principal moeda do mundo, nada disso. Só quer dizer que o pessoal que andou apostando na queda nos últimos dias está sendo exprimido e está sendo forçado a fechar suas posições. Isso está impulsionando a alta do mercado. E do jeito que está aqui os indicadores do TRDR, do jeito que estão os indicadores do TRDR nesse momento, eu considero que a maior probabilidade parece ser ainda de alta, já que a gente está com a maioria esmagadora apostando na queda, tá? É lógico, pessoal, que se acontecer algum evento aí que assuste muito os mercados nas próximas horas, tá? Um evento imprevisível, que pega e faz as bolsas americanas caírem com muita força que eu digo é, por exemplo, o SP500 caindo mais de 1% no dia, tá? Se acontece esse tipo de coisa, é lógico que o Bitcoin ele acaba caindo também, as criptomoedas acabam caindo, porque quando há busca por segurança, por liquidez, os investidores costumam vender ativos de risco. Mas se as coisas continuarem do jeito que estão, com as bolsas americanas caindo um pouco, mas não com tanta força, com o mercado mais estável, tem espaço sim para o Bitcoin subir mais um pouco e quem sabe buscar os 88 mil dólares. E das principais notícias aí que mexeram com os mercados hoje, mesmo que o Bitcoin não tenha sofrido tanto, mas a notícia que acendeu o alerta foi de que navios dos Estados Unidos foram atacados no Estreito de Hormuz nesta segunda-feira, bem no começo da manhã, e aparentemente o que estava acontecendo é que o Irã estava tentando evitar que embarcações de guerra dos Estados Unidos entrassem na região do Estreito de Hormuz. Tá? O resultado foi que parece que houveram alguns confrontos ali entre embarcações americanas e embarcações iranianas. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, porque essas coisas ligadas a militares normalmente têm muito sigilo. Então as versões são conflitantes. Os Estados Unidos falam uma coisa, o Irã fala outra. Tá, mas o fato é que isso reacendeu o risco geopolítico para os mercados. E isso aconteceu, pessoal, justamente como eu disse para vocês no início da manhã, tá? A gente vê que ali às 7 horas da manhã, quando saiu essa notícia, ela começou a circular.
a gente já viu aí o preço do barril do petróleo subindo forte, chegando a 114 dólares o Brent ali no início da manhã, e não parou por ali, tá? No final ali, no início da tarde, o Brent bateu a máxima do dia aqui na casa dos 115 dólares, quase 115 dólares ali por barril, tá? Aliás, ele passou de 115 dólares, né? Maior nível desde o mês de fevereiro, tá? Desde o final de fevereiro, início de março, quando o barril do petróleo chegou nas últimas máximas na região dos 120 dólares quando o conflito começou e quando o mercado percebeu que seria algo problemático. E com isso acabou bagunçando o mercado todo. Quando você tem o petróleo subindo, normalmente os investidores começam a ficar preocupados quando ele sobe muito, tá? Ele já subiu bastante nos últimos dias, ele subindo mais de 4% hoje, acende o alerta no mercado. Com isso, a gente teve um dia de alta também para o DXY, índice que mede a força do dólar frente a uma cesta de moedas. A gente vê que ele começou a disparar ali por volta das 8 horas da manhã, quando essas notícias aí relacionadas ao conflito entre Irã e Estados Unidos apareceram. E, pessoal, a interpretação do mercado do que aconteceu é que há mais risco de o Estreito de Hormuz ficar fechado por mais tempo, já que com esses enfrentamentos aí entre Estados Unidos e Irã novamente, o mercado entende que parece pouco provável que o Irã vai reabrir por boa e espontânea vontade o Estreito de Hormuz nas próximas semanas, tá? Inclusive, também teve alertas ali de drones, se eu não me engano, sendo lançados contra os Emirados Árabes Unidos, coisas desse tipo. Esse tipo de notícia saiu durante o dia, deixou o mercado de petróleo ainda mais tenso, saiu ali por volta do meio-dia e fez o Brent disparar de novo, tá? E fez essa máxima ali por volta das 13, né? O mesmo horário em que o DXY também bateu a máxima do dia, ali na região dos 98, tá? O dólar, meus amigos, voltou a subir um pouquinho hoje aqui no Brasil também por causa disso, né? Se o DXY sobe, o dólar se fortalece globalmente. Na maioria das vezes ele se fortalece contra o real brasileiro também. Chegou a bater na máxima do dia 4,98, tá? Até na sexta-feira estava em 4,95. Essa é uma das explicações, esse aumento de tensão, essa volta do conflito no Oriente Médio deixou todo mundo preocupado. Inclusive, isso pode sinalizar que o cessar-fogo entre Irã, Estados Unidos e outros países que estão envolvidos nisso também pode ter acabado, tá? O mercado ainda está em dúvida, porque se você tem as partes se atacando, você não tem o cessar-fogo mais válido, né? Mas depois não apareceram mais notícias aí relacionadas a isso, então parece que foi um caso isolado até o momento. Mas o destaque do dia, meus amigos, foi para os rendimentos dos títulos de 30 anos que passaram de 5% e fecharam acima de 5% hoje nos Estados Unidos. E, meus amigos, isso tem uma explicação que é a mesma aí do petróleo subindo hoje, tá? Questão de tensões no Oriente Médio, conflitos, tá? Com o petróleo subindo, existe a expectativa de que a energia vai ficar mais cara e com a energia subindo acaba puxando a inflação para cima e as projeções já estão apontando inclusive inflação de 4% ou mais aí nos próximos meses, tá? Então o mercado está começando a acreditar que a inflação não está sob controle e quando os investidores entendem que a inflação não está sob controle, eles exigem, desculpem, tá, pessoal? Exigem, desculpe, viu, pessoal? Tô tentando aqui acertar a palavra. Eles exigem juros maiores para emprestar dinheiro por 30 anos para o governo dos Estados Unidos, quando eles esperam que o dinheiro vai sofrer uma desvalorização maior por causa da inflação. E, pessoal, 5% de rendimento nos treasuries dos títulos de 30 anos é algo aí que é bizarro, tá? A última vez que a gente teve isso aí foi um ano atrás, né? Em maio de 2020, quando a gente tinha a guerra comercial acontecendo, o Trump e a China, um tarifando o outro, Trump e União Europeia, tá? Normalmente em momentos de muita incerteza, em momentos de expectativa de inflação que esse título sobe tanto. Só para vocês terem uma ideia, vou dar um zoom out no gráfico aqui do Bitcoin, no gráfico dos rendimentos dos treasuries de 30 anos dos Estados Unidos, para vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Se a gente pegar aqui nos últimos anos aí, o normal, desde 2012 para frente, era os treasuries terem rendimentos ali abaixo dos 3%, né?
Com a pandemia em 2020, os rendimentos começaram a subir por causa da inflação causada pelas medidas que foram adotadas por governos para estimular a economia no contexto da pandemia, e com isso os juros dos treasuries também subiram, tá? Mas agora, meus amigos, é uma situação preocupante, porque ele está subindo e não há, pelo menos no momento, algo que o Trump, por exemplo, possa fazer para parar essa subida nos rendimentos dos treasuries. Nas últimas vezes em que a gente via o rendimento dos treasuries batendo 5% aí nessa administração Trump, normalmente o Trump fazia o famoso taco, né, que é o Trump always chicken out, Trump sempre amarelo, ele voltava atrás. Só que agora, meus amigos, parece que ele não tem muito onde recuar, tá? E isso aí é preocupante porque não tem muito que ele possa fazer para impedir que os rendimentos dos treasuries parem de subir, sendo que eles já estão em um nível crítico muito maior do que era aí nos últimos 20 anos, tá? Se a gente olhar aqui, pessoal, em termos de gráfico, a impressão que dá é que os rendimentos dos treasuries estão fazendo um padrão conhecido como triângulo ascendente, que normalmente, quando rompido para cima, indica continuação, tá? É lógico que a gente não pode ficar tentando fazer previsão aqui, mas a tendência é clara de alta e eu vejo que se romper isso aqui, a gente estaria falando de rendimentos ali na casa dos 7,5%. Eu acho muito alto, tá? Eu acho pouco provável, mas seria aí algo insano se se os juros dos treasuries de 30 anos continuassem subindo mais. A gente tem que entender o que acontece quando os rendimentos dos títulos aí de governos, como principalmente o governo dos Estados Unidos, sobe, tá? Isso faz com que os juros fiquem mais caros para todo mundo, financiamentos ficam mais caros, hipotecas sobem, o crédito aperta e isso acaba desacelerando a economia, tá? E ainda tem o risco fiscal, já que os Estados Unidos têm uma dívida de trilhões de dólares que ele precisa rolar essa dívida, né? E quando você tem o aumento nos rendimentos dos treasuries, o governo americano precisa pagar mais para se financiar. Então é uma situação bastante perigosa e ruim para o mundo inteiro. A subida hoje não foi só nos rendimentos dos treasuries de 30 anos, o de 10 anos, que é muito importante também, subiu mais de 1%, o de 2 anos subiu, tá? O que a gente vê aqui, o ouro teve um dia de queda, tá? O ouro caiu aí durante esse pregão de hoje. A explicação para essa queda do ouro que está acontecendo nos últimos dias é justamente a subida do dólar, né? O DXY, o índice que mede a força do dólar, tem subido aí nas últimas sessões de pregão. E o resultado disso está sendo o ouro se desvalorizando, já que quando o dólar se fortalece, o ouro tende a se enfraquecer, já que o ouro é o ativo de segurança alternativo ao dólar e também a títulos dos Estados Unidos. A gente vê, inclusive, que o Dow Jones caiu mais de 1% hoje, né, enquanto o Nasdaq caiu 0,2%, ou seja, o Nasdaq praticamente não sofreu, enquanto o Dow Jones sofreu bastante. Né? Tainan, por que o Dow Jones sofreu mais? Pessoal, o Dow Jones é a bolsa tradicional dos Estados Unidos. Tá? Esse aqui que eu estou vendo é o Dow Jones Industrial. É um setor tradicional que depende muito de juros baixos. Então, quando você tem uma subida nos rendimentos dos Treasury, uma subida nos juros, empresas tradicionais que dependem de dinheiro barato, de juros baixos para suas atividades serem viáveis, elas acabam sofrendo bastante. Já o setor de tecnologia, ele não é tão afetado diretamente por isso, tá? Ele também sofre, mas muito menos, por isso que o Nasdaq caiu menos hoje. E a gente tem que lembrar o seguinte, os últimos resultados corporativos de empresas Big Techs dos Estados Unidos têm surpreendido positivamente. Isso aí está ajudando o Nasdaq a subir, já que o Nasdaq é a bolsa que foca em ativos de tecnologia, tá? Então, hoje a gente está tendo um dia aí que está pegando mais para ativos tradicionais, mas eu faço um alerta, meus amigos. Nesse momento, a gente não pode ver uma correção mais séria começando. Se os mercados começarem a corrigir, a gente pode ter uma busca por liquidez. Lembrando, mercados americanos estão em máximas históricas. Tá? Quando você tem mercados em máximas históricas, mercados muito esticados, qualquer notícia que assuste os investidores pode ser motivo para todo mundo sair correndo para vender, já que está todo mundo no lucro. E no momento em que está todo mundo no lucro, basta alguma notícia para essas pessoas começarem a colocar lucro no bolso e derrubarem os preços dos ativos. Para amanhã, meus amigos, a gente vai ter terça-feira, dia 5 de maio, às 10h45, PMI do setor de serviços, às 11 horas da manhã, venda de casas novas, às 11 horas da manhã também oferta de empregos JOLTS e
Também às 11 horas o dado mais importante do dia, que é o PMI-SM de produtos não manufaturados. Esse dado mostra como vai o setor mais importante da economia dos Estados Unidos, né, que é o setor de serviços, que representa 70% do PIB. Tá? Então, se ele vem muito forte, pode sinalizar que os cortes de juros estão longe. Se ele vem muito mais fraco, pode sinalizar que o FED pode ser forçado a cortar juros. Vamos prestar bastante atenção. Eu acho que o que está fazendo mais ruído no mercado agora são os eventos ligados ao Irã, Estados Unidos, tá? Então é o que a gente tem que ficar de olho. Eu sempre estou mandando lá no canal do Telegram. A gente também não pode deixar de falar da situação das principais criptomoedas, meus amigos. O gráfico aqui ele não está salvando mais o que eu faço nele, tá? Infelizmente não sei o que aconteceu aqui com a TradingView, que não salva meus gráficos. Em termos de Ethereum, meus amigos, Ethereum está tendo um dia mais fraco hoje, né? Chegou a subir ali em torno de 2% no dia, mas devolveu a maior parte da alta, tá? Então Ethereum tá sem força para continuar subindo, porém também não rompeu nenhum ponto importante. Não rompeu a região dos $2.200, que aí formaria um topo duplo com alvo nos 2.100. Também não rompeu o último topo, a região dos $2.400. E é isso, tá? A Ethereum aí tá travada, mesmo com o volume de negociação mais alto do que nos últimos dias hoje. Bitcoin subindo também não ajuda muito as altcoins, tá? Ele acaba puxando a liquidez do mercado para ele. Solana hoje praticamente parada, chegou a subir ao longo do dia, mas o cenário dela tá aí o mesmo, tá? Ela segue ali com uma cunha ascendente com alvo lá na região dos $60. Aave segue ali com uma flâmula com alvo também na região dos $60. Token Hype está subindo um pouquinho hoje e continua ali com aquela cunha descendente com alvo na região dos $48, tá? Então, Token Hype ainda em tendência de alta. Avax andando de lado hoje, subindo um pouquinho, mas a tendência principal dela parece ser buscar a região dos $6,50. Chainlink, meus amigos, subindo hoje, né? Teve um volume de negociação forte entrando na Chainlink, mas ela não conseguiu sair daquele movimento lateral na região dos $9 dos últimos dias, tá? XRP, meus amigos, andando de lado entre 1,50 e 1,30, sem padrões gráficos novos. Token NIR, meus amigos, gráfico do Token NIR parece estar formando um topo duplo com alvo na região de $1,20, tá? Porém, ainda não bateu esse alvo, tá? Ela está em 1,26, então tem um pouquinho mais de espaço para cair. Token Tom do Telegram, meus amigos, subindo forte hoje, tá? 1,60. Saíram algumas notícias boas aí para o ecossistema do Telegram. Isso fez o token disparar. Engraçado, né? A gente vê que alguns dias antes entrou um volume de negociação muito forte. Lá no dia 29 de abril, algum insider comprou aí grandes quantidades de Token Tron, de Token Tom, e hoje é que ele está disparando, né? A gente vê aí que é um movimento típico aí de insider mesmo, de pessoas com informações privilegiadas aproveitando para comprar antes de um evento aí que eles já sabem que vai acontecer, tá? Token Tron, meus amigos, subindo um pouquinho hoje, segue naquele cenário do fundo duplo com alvo nos $0,38. Dogecoin bateu 11 centavos hoje, pessoal. Mas, sinceramente, eu não vejo aqui um padrão gráfico confiável para a gente fazer projeções, tá? Dogecoin é uma moeda que eu tenho minhas dúvidas aí nesse momento. Token Pendle, meus amigos, disparando hoje, subindo forte aí, também por causa de algumas notícias que surgiram no mercado. Outra moeda importante, Sui, meus amigos. Sui está andando de lado aqui na região dos 92 centavos de dólares. Está andando de lado aí entre $1,80. Aí já tem meses, né? Então, o que a gente vê aí para a maioria das criptomoedas é a maioria das altcoins estão andando de lado. O Bitcoin está conseguindo, conseguindo subir aí mesmo com esse cenário mais difícil. Tá? Mas eu, sinceramente, pessoal, acho que o contexto está muito ruim. E eu já vi esse tipo de coisa acontecer em outros momentos, em que a gente tinha o mundo entrando em uma crise ou em um problema muito sério, e o Bitcoin no primeiro momento ele subia ao invés de cair. Foi assim lá em 2022, quando a Rússia iniciou a operação na Ucrânia. Foi assim na época da pandemia lá em 2020 e foi assim também em outros contextos de crise, tá? Geralmente o Bitcoin ele não caía no primeiro momento, ele ficava firme, mas quando vinha a busca por liquidez, o Bitcoin acabava acompanhando o resto dos mercados, tá? Então, no mais, vou mantendo vocês atualizados aqui pelo canal Criptográfico no YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de segunda-feira, uma excelente semana e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.